Então, agora vamos fazer aqui uma rápida apresentação do nosso primeiro palestrante, Dr. Luiz. Ele é médico por formação e atua na gestão desde 1988. Desde então, tem se dedicado ao desenvolvimento de equipes de alta performance na indústria farmacêutica. Perdão. Atuando profissionalmente... Doutor, recomendo depois alguma coisa para minha garganta, por gentileza. Atuando profissionalmente no Brasil, Portugal, América Central, Caribe e México. Possui MBA em Gestão Internacional pela Fundação Getúlio Vargas e Administração de Varejo pela FIA, da Universidade de São Paulo. Convidamos, então, o doutor Luiz a apresentar a sua palestra Gestão de Pessoas e Intraempreendedorismo. Obrigado. Primeiramente, bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite para participar da cá. E para mim, foi uma oportunidade única, né? Porque, assim, na verdade, é o seguinte, nada é perfeito, eu sou médico, né? E comecei minha vida médica pertinho daqui, né? Porque eu trabalhei durante algum tempo na Rua Líbero Badaró, né? E eu nunca soube, no início da minha carreira, se eu era médico ou motorista de táxi, porque, como todo médico, eu sempre ia de um lado para o outro, né? Eu trabalhava aqui na Líbero Badaró, aí depois eu atravessava Gabaiú e trabalhava no Hotel Hilton. Eu fiz medicina do trabalho, né? E trabalhava nesses dois lugares. E também, quer dizer, 2 lugares aqui. Aí depois ia para João Dias, trabalhava em outra empresa, que é médico sabe, não só médico, mas muita gente tem que fazer isso, correr atrás, né? Então, muitas das vezes, eu olhava para mim, eu estava parado no trânsito. Se bem que era 20 anos atrás, não era tão complicado assim. Mas eu ficava parado, eu falava, cara, o que eu estou fazendo aqui? Né? Parecia mais... Eu sempre tive a dúvida aqui se o que eu era ali ou era lá, né? Mas eu sempre tive o sonho, digamos assim, de poder ir trabalhar com a parte de negócio, né? Quando eu trabalhava no Banco de Boston, era até o presidente era o Meirelles, né, que depois trabalhou no governo e tudo, e eu sempre achava os executivos entrando de pasta e tudo, eu falava assim, nossa, isso aqui é legal, um dia eu vou querer trabalhar com esse tipo de atividade, né? Foi aí que, e também, uma coisa que me marcou o início da minha carreira, foi a seguinte coisa, a formação do médico em si, nós temos algumas carências, né? E tinham 2 coisas que me molestavam um pouco. Uma é a parte administrativa, eu não tinha, né? Às vezes tem muitos colegas, pelo fato de ter o CRM, parece que já tem a luz que entra na cabeça e já faz o administrador. Eu não tinha isso. Eu, efetivamente, precisei buscar formação para isso. O fato de eu ter o CRM não me garantia que eu era um administrador. Eu tinha que fazer. Então, eu fiquei frustrado com isso. E outra coisa que me frustrava muito também era o fato seguinte, o médico em si, grande parte do tempo, a gente aprende a tratar doença, e não de saúde, né? Então, também para mim, isso foi uma coisa que acabou sempre me complicando a vida, né? Porque muitas das vezes, eu me lembro, quando eu fazia internato, e aí a gente eu passava na parte de cirurgia, aí quando terminava a cirurgia, a gente ia visitar os pacientes, e aí eu me lembro uma vez que perguntaram para o meu chefe, né, que era o cirurgião, o que o paciente pode comer? Aí olhou assim, comer? Aí, ninguém sabia, ele tem que ter uma nutricionista ali para falar, né? Ele pode comer, mas não pode comer muito, né? Então, quer dizer, a gente está fazendo, mas não está querendo também se complicar muito a vida, né? Então, essa coisa, a gente tentar tratar a doença, que é um negócio que é muito embutido na formação do médico, né? Então, eu sempre fiquei um pouco frustrado com essa história, né? E aí, o que aconteceu? Eu trabalhava em 4, 5 lugares, como eu falei para vocês, né? E, à noite, eu fazia gestão lá na GV, perfeito? E aí, um dia, um banheiro mudou a minha vida completamente. Porque eu fui no mictório, quando eu estava para fazer xixi, eu olhei, eu estava na lata do lixo e não no mictório. Entendeu? Aí eu falei, não, está na hora de mudar. Entendeu? Estava na GV, lá com o rapaz ali na mão, quando eu fui fazer xixi, eu olhei, era um lixo. Eu falei, não. Sabe o que aconteceu? Eu, por mais que eu queira arrumar mais um emprego, buscar emprego, mudar de emprego para outro, não. Porque o meu grande objetivo, eu queria trabalhar nessa parte administrativa
a indústria farmacêutica sempre foi uma coisa que me atraía muito, e eu sempre lutei. Eu me lembro que eu fui nas grandes, eu coloquei as grandes, e fui lá para tentar trabalhar como trabalhar de graça, como um trainee, um voluntário, exatamente. Aí o cara olhou para minha cara: você está louco, chefe? Como é que você vem aqui trabalhar como voluntário? Aqui não tem vaga. Você: não, mas me dê uma oportunidade. Não faça isso, não dá certo. Aí eu tomei a iniciativa também de fazer cursos de administração para poder me ajudar, né? Então, efetivamente, aquele momento entre eu e o mictório radicalmente mudou a minha vida, né? Então, eu acho que a primeira coisa que, se eu pudesse falar para vocês, eu diria: vá buscar efetivamente o que vocês gostam. Porque esse negócio, para mim, embora seja complicado, estar em 4 ou 5 lugares ao mesmo tempo, eu estava na minha zona de conforto, né? E é fundamental que vocês busquem o que vocês gostem. Isso daí é fundamental. Entendeu? Então, eu aqui andava de um lado para o outro, ia para lá, e eu não chegava em casa, eu falava: nossa, eu chegava... E naquele tempo, eu não tinha um carro, né? Eu saía branco, ao meio-dia eu estava cinza, e no final da tarde já estava meio assim, praticamente totalmente diferente como eu voltava. Eu chegava em casa, tinha que trocar esse negócio todo. Então, mas eu sempre tive aquela coisa. Era essa busca fundamental, que é do que você efetivamente gosta, o que você quer, entendeu? Porque esse negócio, você consegue ficar isso algum tempo, mas à medida que o tempo vai passando, você tem que buscar o que você quer. Então, para mim, esse foi, para mim, o meu primeiro aprendizado, buscar o que eu queria, certo? Porque, às vezes, a gente é muito confortável, fica aqui, você vai ali, toma um cafezinho, vai ali, ar-condicionado, esse negócio todo, mas você tem que buscar o que você quer, tá bom? E aí, de tanto encher o saco de uma indústria farmacêutica, o cara me deu uma oportunidade, né? E foi muito interessante para mim, porque é exatamente como eu me senti. Eu chego lá, e eu era um homem da rua, né? Um cara que trabalhava em tudo que é esses lugares, e aí me sinto lá, chego, e eu efetivamente encontro uma situação que, para mim, era de ficar dentro de um lugar com 4 paredes fechadas, todo mundo passava lá para mim. Quando eu ia no banheiro, todo mundo ficava olhando para mim. Então, eu achei isso um negócio um tanto quanto estranho. Então, o primeiro aprendizado também é o seguinte: é a importância do desafio. Quando uma pessoa falar para você o seguinte: olha, eu estou te dando essa função porque você cumpre com todos os requisitos. Vocês falam assim para o cara: então, eu não sirvo para essa função. Se eu já cumpro com todos, o que eu vou fazer aqui? Efetivamente, a importância do desafio, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, que é fundamental. Quando eu saí de ser um médico latino-americano tradicional, né, para ir para dentro de uma empresa, eu já saí da minha zona de conforto, né? Porque, novamente, embora seja duro, a vida do médico é legal. Eu trago o pessoal diferente, bater papo, esse negócio todo. Então, minha primeira coisa foi o desafio. Eu cheguei lá, era uma função que eu nunca sabia o que era, eu achava que era legal, porque quando eu entrei na indústria farmacêutica, eu queria ser um cientista, encontrar uma molécula nova, viajar pelo mundo, ganhar dinheiro, ficar milionário. Essa é a ideia inicial, né? Isso foi o que eu queria. E aí, uma coisa que eu aprendi, eu tinha que estudar, eu tinha que me adequar, né? Eu me lembro que uma vez eu conheci uma pessoa, uma das viagens que eu fiz, ela me falou o seguinte: quem acha que a educação é cara, experimente a ignorância, né? E isso é pura verdade. Estudar, hoje em dia a gente tem tanto acesso, eu conheci recentemente uma pessoa que aprendeu francês pela internet, não gastou absolutamente nada. Então, estudar era fundamental. Mas para mim poder estudar, o que acontece? Eu tinha que escutar primeiro. Eu tinha que, efetivamente, entender o que acontecia, né? E foi fundamental. Eu me preparei muito para poder me adequar a essa nova posição. Porque, como eu falei para vocês, isso aqui era totalmente fora da minha zona de conforto, do que eu, como médico, comecei a fazer, certo? Então, é fundamental
uma vez que você chegue no determinado local, que você tem que estudar, você tem que se preparar. E eu não tive nenhuma vergonha de falar que eu não sabia. Isso, para mim, foi também fundamental. E sempre tive gente que me ajudou. Eu me lembro quando eu ia nas primeiras reuniões do departamento médico, dentro da indústria farmacêutica, que tinha gente, pessoal de marketing, essa coisa toda. Então, ele falava, não, você conhece o IMS? Eu falei assim, IMS, deve ser alguma síndrome, algum negócio desse tipo, né? Não, um lugar que você pega informação de mercado, né? Aí eu fui perguntar, é isso aí e tal. E aí eu fui aprendendo. Então, isso eu acho fundamental, quando você vai, efetivamente, você pedir ajuda, você entender o que é, e tem gente que te ajuda. Eu, graças a Deus, se eu cheguei hoje até aqui hoje, foi porque teve muita gente que me ajudou. Outra coisa, transparente. Seja uma pessoa transparente, isso daqui é fundamental. Querer ser o que não é, sempre é muito complicado. E a gente, logicamente, quando você vai numa situação de estresse, né? Estresse é aquele momento que, de repente, você não está preparado para aquilo, você fica estressado. E muitas vezes a gente tem a tendência de começar a querer inventar história, né? Eu me lembro quando uma pessoa me fazia uma pergunta, eu respondia muito mais o que ela queria, que eu imaginava que ela queria escutar, muito mais do que eu queria falar, né? Então, é muito importante isso. Outra coisa, a ética, né? Eu trabalhei nessa parte comercial e tudo, e sempre você tem situações em que você é confrontado com isso regularmente, né? E isso é fundamental, manter a sua ética e seguir seu caminho. Muitas das vezes aparecem soluções que, muitas vezes, a curto prazo, você pode ter algum benefício, mas isso nunca se consegue, isso nunca se termina assim, né? Então, eu achei, isso para mim foi uma situação muito interessante para mim, que ter convivido com uma situação que eu não estava muito acostumado, tá bem? E, parece uma coisa assim, bom senso. A gente, antes aqui já estava até conversando sobre isso, né? Bom senso é uma coisa, parece simples de fazer, mas que a gente tem que efetivamente exercer isso no dia a dia. Tem determinadas situações em que, se a gente aplicar o bom senso, o processo ali já termina ali, né? Não precisa ir fazer lá, porque muitas das vezes a gente tem a situação de que, não, vamos fazer, dá, o cara falar assim, né? Entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante, a gente exercer o bom senso no dia a dia, isso ajuda demasiadamente. E vamos lá. E aí, como eu entrei, eu queria ser cientista, inventar uma nova molécula, ia curar o mundo, ia ganhar dinheiro e tudo. E aí, o que aconteceu? Eu aprendi, logo que eu entrei, eu cheguei, me lembro, vamos fazer um estudo clínico. O presidente da empresa falou assim, chefe, é o seguinte, você sabe o que é isso daqui? Não, porque eu quero fazer cientista. Não. Você está aqui por quê? Porque tem o cliente aí, tem o paciente, né? No nosso caso, que é a indústria farmacêutica, mas isso se aplica a qualquer um. Tem o cliente aí. E ele espera que nós demos medicamentos, que a gente melhore o acesso. Então, isso é fundamental. Então, você jamais esqueça dessa história, né? E aí, como eu falei, como é que o cliente, como é isso, né? E é muito mais simples do que a gente imagina, né? Porque muitas das vezes a gente coloca até, muitas vezes, os nossos próprios interesses na frente e esquece a função básica, né? Eu digo, no mundo privado, a gente está falando de cliente, do paciente, e para vocês que trabalham com o governo, exatamente, são os usuários do sistema, né? E eu me lembro um exemplo, que quando eu fiz o MBA, me deram, que foi o seguinte, um cara, o dono de uma das maiores redes hoteleiras do mundo, ele estava desenvolvendo um software, e ele queria, qual que é o grande objetivo dele? Ele queria que, quando um cliente entrasse pelo hall, fizesse o check-in, antes dele fazer o check-in, que a gente pudesse saber o nome dele. E chegasse, como vai o senhor tal? Quando ele chegasse para fazer o check-in, fulano, senhor Luiz, como vai? Tudo bem? Ele queria, então ele desenvolveu, mas ele nunca conseguiu fazer isso. E aí um dia, ele foi a um hotel muito simples, de 3 estrelas. Quando ele chega, ele estava com a mala dele, entregou lá. Quando ele foi até ele, falou assim, como vai, seu Carlos? Tudo bem? O cara, seu Carlos, como é que você sabe o meu nome? Né? E ele ficou intrigado com aquilo. E aí, logicamente, a gente sempre pensa daquelas coisas, que teve um campo eletromagnético que entrou na sala, bateu na cabeça, e automaticamente ele sabe o nome do cara.
Não é isso que a gente pensa? Aí ele falou assim, como é que você faz isso? É simples. A gente orientou o pessoal que trabalha na recepção a fazer uma coisa. Quando colocar a mala, 80% das vezes, a mala tem um nome. O cara vai lá, olha o nome do cara, Carlos. Aí você, é Carlos, Carlos. Ele falou assim, puta, eu gastei milhões para encontrar uma situação cósmica, né? Uma coisa que viesse do cosmos, assim, para poder resolver a situação dele. E era só atitude de ir lá olhar o nome que está na mala. Porque se você for analisar, acho que quando vai viajar, sempre tem a coisa, né? E o cara demorou, gastou milhões e foi num hotel de 3 estrelas, 2 estrelas que seja, e o cara falou assim, Carlos, aí, tudo bem? Beleza? Então, isso é fundamental. Então, às vezes, é muito simples. Tá? E quando eu cheguei, eu me lembro de um caso do meu chefe, que ele fez uma peça promocional muito bonita, linda, maravilhosa. Só que ele esqueceu de fazer uma coisa. Ele esqueceu de ver se cabia na mala do representante. E não cabia. Entendeu? Essa coisa do cliente. E o seu cliente começa com o seu cliente interno. Né? Que, muitas vezes a gente pensa lá na frente, mas antes de ir lá na frente, tem que ter um cara aqui, que trabalha com você, que vai prestar um serviço, que vai atuar lá na frente. Né? Eu me lembro, eu trabalho atualmente numa indústria alemã pequena. Né? E aí eu fui contratado em outubro de 2010. E aí, quando eu chego lá, quando eu recebi, tinha vários problemas, muita gente saindo da empresa, esse negócio todo. Aí eu fui lá para... No primeiro dia, era em outubro, novembro, já estava um calor, ia teto de zinco. Aí eu encontro um cara que trabalhava no depósito, de gravata de teto, empurrando uma coisinha. Eu falei, chefe, o que você acha disso? Não, tudo bem, porque, eu acho que não. Novamente, infelizmente, quando você fala com uma pessoa e você é superior a essa pessoa, ele começa a falar coisa que ele acha que eu quero escutar. Não, tá legal, é muito legal trabalhar aqui, é muito fantástico, maravilhoso, eu nunca vi um lugar tão fantástico, muito legal mesmo. Nossa, que coisa impressionante, como é legal trabalhar aqui, nossa, é. Você tem certeza que um calor desse aí? Tira a gravata, chefe, arranca esse paletó, posso... Então, eu mudei de um dia para o outro, é o seguinte, vamos agora, a gente trabalha casual, né? Logicamente, é casual, né? Logicamente, se vem alguma visita, você precisa estar de gravata, tudo bem. E, no fim, na sexta-feira a gente fez jeans. E só isso mudou já o ambiente por completo ali. O pessoal já se sentiu melhor. Porque eu trabalho num país tropical e não tem porquê isso. Logicamente, se eu trabalho num departamento, coisa que exija isso, é diferente. Mas eu estou falando uma coisa simples. Eu olhei o cliente, que no caso ali era o pessoal que trabalhava comigo, e fui conversar com eles. Olha lá, escutar. Eu fui lá e perguntei. Entendeu? O fato de eu ir perguntar, eu fiquei sabendo. Não tente, muita gente tem a tendência de falar, eu sei o que o cara pensa. Não é verdade. Não é? Quando eu tinha a responsabilidade, eu vivia na Guatemala e tinha a responsabilidade do Caribe. E o caribenho e o pessoal da América Central totalmente diferente. Falaram línguas diferentes, coisas diferentes. Então, um dia, a primeira vez que eu fui para a Jamaica, o cara falou assim para mim, sabe o que é? Os médicos aqui não gostam de brinde. Forte isso, né? Qual médico não gosta de brinde? Eu conheço vários que não, que todo mundo gosta. Então, tá bem, vamos lá ver. Aí, um dia, eu falei para ele, vou chegar na quinta, eu cheguei na terça. E fui lá nos consultórios médicos. Perguntei, doutor, você não gosta de brinde? Eu? Tá louco, chefe? Brinde eu gosto pra caramba. Vai dar caneta, essa coisa toda. Então, muitas das vezes, a gente cria uma determinada situação e nem o cara mesmo, que é o interessado lá, é porque muitas das vezes o cara se acha, pelo fato de entregar o brinde para o médico, isso pode criar algum tipo de problema. Qual médico, qual ser humano não gosta de brinde? Vocês gostam de brinde? Certo, doutora? Sim, não? Lógico. Entendeu? Esse é o ponto. Quem não gosta de brinde? Né? E estar próximo é fundamental. Né? Eu também já trabalhei em muito lugar que o cara está lá na Inglaterra e tudo, e quer, fala assim, não, sabe o que quer? Faz assim. Você veio aqui? Como é que você pode vir aqui? Se você não veio aqui, como é que você pode dizer isso? Então, estar próximo é fundamental. Porque para manter esse cara, é um negócio, é muito mais complicado você começar tudo de novo. Entendeu? Então, é fundamental você manter esse... Na indústria farmacêutica, você manter o médico de prescrição, você sempre tem que trazer informação, tem que ter produtos de inovação, você tem que dar o serviço. Isso é fundamental para que ele siga ao seu lado. Entendeu? Então, isso parece uma coisa muito complicada, que eu achava no início, e é simples. E vou lhe ser sincero, se hoje eu voltasse a ser médico, né,
eu acho que eu seria o melhor médico porque eu aprendi isso, a importância disso, né? Por exemplo, o próximo tema que vai falar sobre a Jolie, exatamente. Então, o que acontece? Hoje em dia, o paciente, ou qualquer pessoa, tem muito mais informação que tinha no passado, né? Então, hoje, quando ele chega no médico, ele chega já falando o seguinte: eu tenho esse medicamento, eu quero usar, que passou no Fantástico, esse negócio todo. Inclusive, eu digo, o meu pai, ele tem graduação na Wikipedia e pós-graduação no Google. Meu pai sabe tudo da doença. Você chega lá, ele fala, não, está tossindo? Se você chegar em casa tossindo, a chance de você sair de casa com o medicamento é 10. Não tem essa. Por quê? Porque essa informação só que muitas das vezes a fonte da informação é muito ruim. Entendeu? Mas todo mundo hoje, dizem que todo brasileiro é um pouco médico e um pouco treinador de futebol, né? Então, eu me lembro então, muitas vezes, hoje, a própria situação do médico, eu falo assim, não, porque antigamente o médico também era o cara que tomava a decisão. Hoje em dia, muitas das vezes, a pessoa já tem os argumentos e chega no médico e fala, olha, é assim, e o médico também tem que estar preparado para esse momento, né? Então, isso é uma coisa muito, muito interessante. Vamos lá. Aí, eu estou lá, e aí, também, como era outro passo meu, era ter a oportunidade de fazer uma carreira internacional, né? Então, eu tive a oportunidade de seguir nesse caminho. E foi muito interessante, porque todas essas diferenças culturais que existiam, né? E é interessante que eu tive a oportunidade de conhecer, viajar profissionalmente, e uma coisa que eu descobri, o cara da Austrália tem muitas das vezes a mesma necessidade que nós aqui, né? Eu me lembro que a minha primeira asignação foi para Portugal, né? Eu me lembro, sobre o parênteses, os primeiros 6 meses assim, eu ligava a televisão e não entendia uma palavra, né? Em Portugal, lá, falando aquela coisa. E me lembro uma situação muito que ficou cômica. A primeira reunião que eu fui, eu perguntei para um colega português, eu perguntei, olha, como é que é a roupa que eu tenho que vestir para a palestra que o cara vai fazer hoje? Eu disse, não, Carlos. Ô, Gacho, não se preocupe, pá. Não se preocupe, pá. Você vai de sapatilha e camisola. Eu falei, o primeiro encontro gay luso-brasileiro, né? Porque, para mim, de sapatilha e camisola... Aí eu falei, sapatilha? Não, é tênis, camisola é camisa. Ah, ok, pode ir de jeans, alguma coisa assim, De jeans não, pá, de canga, pá, entendeu? Então, é muito interessante, além de toda essa parte linguística, a parte cultural, é fenomenal. Eu tive a oportunidade de conhecer distintos países, a gente vê como a gente é diferente e como nós somos extremamente semelhantes. Todo mundo tem essa necessidade da gestão, todo mundo tem a necessidade de, como eu poderia dizer, de manter motivado o time, manter esse grupo unido. Todos eles têm isso, é muito interessante. Eu viajei, andei, e quando eu chegava lá, era a mesma história. O que muda, sabe o que é? O endereço. Mas a situação ela é similar em qualquer lugar que você vá. Você, logicamente, tem as diferenças culturais, mas, no final da conta, as pessoas querem ter bons resultados, querem se manter motivadas. Isso é fundamental para o nosso negócio. Então, para mim, eu já estava no caminho que eu estava querendo, que era fazer uma carreira internacional e seguir a minha vida, né? Então, isso foi muito importante para mim. E agora, talvez, que seja um marco quando você é um gestor. Porque eu, em 1997, eu tive a oportunidade de ser responsável por um grupo. E isso é um momento fundamental, né? Porque é aí que você vai testar novamente todo o que você aprendeu como gestor, né? E aqui eu vou dedicar bastante tempo aos temas aqui, né? A primeira coisa, isso daí, gestão, para mim, liderança, para mim, significa estar próximo. Significa criar um ambiente em que seja saudável, um ambiente solidário, sem muitas regras em relação a isso, né? Então, para mim, é sentir-se bem. Eu me lembro aqui, até a minha antecessora, no mês passado, a Nathalie, né? Ela, para mim, ela é um exemplo. Eu me lembro que imagina, eu fui ser gestor de um time, não falava a língua, né? Porque eu aprendi literalmente que português e espanhol não tem absolutamente nada a ver,
né? Embora a gente fale portunhol todo momento, muito pierto, e não tem nada a ver. Então, eu fui aí com um grupo que era o quê? Era formado por... nós tínhamos aí 20 e tantos países, né, que eu tinha responsabilidade, e eram gente que falava inglês, espanhol, papiamento, francês, esse negócio, eu estava no grupo. Então, a primeira coisa foi o seguinte, sentir-se bem. Eu chego num grupo, também complicado, muita gente tinha saído e tudo. E aí, eu me lembro do caso da Nathalie, que a Nathalie chegou, lá depois, sei lá, eu estava uma semana lá, chegou para mim, vai embora. Eu falei assim, nossa, tem alguma coisa comigo? Eu disse, não. Eu perguntei, mas Nathalie, e aí, por que você... Não, porque eu não estou bem, porque você quer essa coisa. Eu falei assim, Nathalie, vamos ver. Aí eu me lembro que eu escrevi na lousa e falei, qual é a coisa mais importante, Nathalie, que existe na vida? Aí vem aquela história. Aí tem que chegar no resultado, fazer papapá, lindo, mas... Nathalie, tá bom. Você já falou o que você queria dizer para mim. Agora é para você. A coisa mais importante é uma coisa só. Felicidade. Não existe coisa melhor do que felicidade. Estão de acordo ou não? Não é verdade? Mas, talvez, veja bem, muitos de vocês que trabalham, talvez hoje, quando vocês acordarem, talvez vocês nem saibam direito qual a roupa que o seu parceiro estava. Você vem trabalhar num lugar em que 80% do tempo você está aqui. Imagina se você trabalha num ambiente que é um saco, que você não tem vontade nenhuma de estar aqui. Entendeu? Se por acaso vocês sentem isso, eu posso dar um conselho? Vaza. Literalmente vaza. Esse é o critério. Eu já tive isso na minha vida, hein? Que eu acordei de manhã e falei, puta, vou ter que pegar aqueles caras de novo. O que eu fiz? Vazei. Entendeu? E aí que eu falei com a Nathalie, eu conversei com ela, eu disse, Nathalie, vamos ver, o que você quer? Aí ela explicou, ela entendeu a situação, eu me lembro quando ela viajava, e muitas das vezes você tem eventos até cedo, você fica mais 3 dias, vai, conhece um outro país, volta, sabe, abre a sua cabeça, porque tudo que você está aprendendo aqui, quando você mudar de empresa, ninguém vai cortar a sua cabeça e deixar aqui, você vai com tudo esse cabedal, é fundamental. E ela ficou com a gente, mais tempo, se motivou, motivamos outros também que estavam lá, e a gente conseguiu montar um grupo. Isso, para mim, foi fundamental. E eu tenho outro exemplo, que esse foi o inverso, né? Esse foi um cara, o Fernando, trabalhava comigo quando eu trabalhava numa empresa canadense, né? O Fernando era um cara de finanças. E aí eu estava percebendo que ele chegava um pouco atrasado, às vezes quando pedia o material não estava bem. Aí eu cheguei para o Fernando, a mesma coisa que eu fiz com a Nathalie. Entendeu, Fernando? Como é que é? Não, você é maravilhoso, lindo. Tá bom. Então passa essa parte, vamos passar para agora. E você? O que você aí... O que você gosta de fazer, Fernando? Eu gosto de motocicleta. E nós temos um clube de motocicleta. Inclusive, agora tem que gerenciar o bar, esse negócio todo. Mas e aí, como é que você está aqui? Não, Luiz, eu sei, não estou muito motivado, esse negócio todo. Tudo bem. Eu perguntei, onde é que é o seu clube? É aqui perto do HC, numa esquina, tem um clube de motocicleta. Que ele é. Aí, tudo bem. Um dia, eu fui, numa sexta-feira. Eu chego lá, ele está atrás do bar. Quando olho o olho dele, brilhava. Brilhava. Coisa que eu nunca tinha visto na empresa. Estava lá, pegava o chopp, e colocava, e valava, e com batata frita. Você sentia que o cara estava o quê? Feliz. Tudo bem. Senti, vi, ele não me viu. Ele não me viu. Né? Ele não me viu, o Fernando não me viu. Aí o que aconteceu? Cheguei, aí outro exemplo, cheguei na segunda, falei, Fernando, vaza. Vaza, bicho. Vai buscar o seu coração, negão. Vai buscar o que você quer. Você vinha aqui, e a gente tinha mudado o escritório de São Paulo para Itatiba. E a gente acordava assim, vaza, bicho. Aí ele falou para mim, tem certeza? Absoluto, bicho. Eu fui lá ver se a cerveja, o seu zóio brilhava. Eu nunca vi o seu zóio brilhando aqui. Entendeu? Porque isso é uma coisa fundamental. Sentir-se bem, e também tem outros aspectos. Eu vejo, nessa vida de gestão que eu tive, que existem 3 coisas fundamentais. Sentir-se bem. A primeira é a empresa que você trabalha. Qual é essa empresa? Ela te dá desafios, é uma empresa sólida, é uma empresa que você vê para frente. Isso é fundamental, primeira coisa. Segunda coisa é o desenvolvimento que você vai ter lá, o seu plano de carreira, o que você efetivamente pode crescer. E a terceira coisa é, logicamente, o quê? Din-din, a parte financeira.
Perfeito? Só que a minha experiência diz o seguinte: você tem que encontrar um balanço nessas três coisas. Porque também, se te derem muito din-din e os outros não tiver, isso é curto prazo. Daqui a pouco você sai. Eu me lembro que, nessa empresa que eu estou atualmente, efetivamente pagava mal. Aí a gente melhorou as condições. Mas é o seguinte, é um pacote. Quando fala de dinheiro, é reconhecimento, é você ter o bônus, é você ter suporte, material para você trabalhar, você ser reconhecido. Todas essas coisas são importantes. Eu perdi, nos últimos 3 anos, 2 pessoas. E dessas 2 pessoas, são as pessoas que tinham esse foco no dinheiro. Aí que é engraçado, esses 2 aconteceram a mesma coisa. Saíram da minha, foram para outra, já estão na 3ª ou na 4ª. Quando o foco é só dinheiro, um cara dá R$500, R$600, um vale transporte, ele vai embora. Mas para o cara ficar, o cara tem que ter uma infraestrutura por detrás. Ele tem que entender isso. E quando eu faço a entrevista, quando eu converso, isso eu coloco. Eu nunca trabalhei em empresas que me pagavam o topo do mercado. Eu me lembro quando eu trabalhava na Ciba-Geigy, uma outra empresa veio me oferecer muito dinheiro. Mas eu perguntei, você tem carreira internacional? Ele não tem. Obrigado. Eu podia ir atrás do dinheiro, mas não efetivamente isso, você tem que encontrar esse balanço. Se você buscar só uma parte, não dá certo. É aquela coisa, é a felicidade, não tem jeito. Outra coisa, respeitar a individualidade. Isso eu aprendi também. Eu sempre achava que eu tinha que ter uma referência. Esse é o meu garoto, tem que ser assim. Mentira. Eu trabalhei com um cara de Trinidad e Tobago, Jamaica. Tinha um cara que trabalhava em umas ilhas francesas. E quando eu cheguei lá, a ideia é conseguir tirar o máximo de cada um deles. A Nathalie era muito criativa. Tinha o Ricardo Aguilar de Costa Rica, que era um cara mais centrado. Então, o que eu fiz? Eu dei um produto para a Nathalie que era mais de você contato com o público, essa coisa. E com o Ricardo ficou mais dos produtos que tinham a parte de oncologia, parte mais direcionadas a isso. Né? Então, é isso que você tem que fazer. Não existe aquela forma assim, esse é meu garoto, esse é o cara. Pessoal, é isso aqui, ó, nada. Então, porque cada um tem seu negócio. É negócio você ir lá dentro do coração do cara, tirar aquela coisinha e falar, bicho, segue aqui. Esse é o ponto importante. É você respeitar a individualidade. Como é que eu posso querer que todo mundo tenha uma determinada atitude, se pessoas que vêm de lugares distintos, com culturas distintas? Então, respeitar a individualidade, efetivamente, uma coisa que eu aprendi, e eu não achava que era assim, não. Eu achava que tinha que ter uma referência, e esse é o cara. Outra coisa, reconhecimento. E o reconhecimento não necessariamente você paga. Né? Você falar, por exemplo, a gente, sabe uma coisa que a gente faz hoje? Que parece uma coisa muito... Eu trabalhei em empresa grande, nunca aconteceu. Quando a gente chega no resultado no final do mês, cada pessoa, todo mundo, a pessoa mais simples, a todos ali, tem direito a uma pizza e levar o seu acompanhante. Tomar uma cervejinha, esse negócio todo, então vai lá e depois manda a conta para a gente. Então, são atitudes pequenas que é uma forma de reconhecer. E eu trabalho com gente que veio de grandes empresas e nunca tiveram isso. Jamais tiveram isso. Motivar. Essa coisa tem que ficar motivado. E para você motivar, como eu te falei, tem que ter os 3. Não adianta só dinheiro. Tem que ter tudo. Você tem que dar condição, tem que escutar o cara, estar com ele no dia a dia, perguntar. Aqui, outra coisa que eu faço, eu delego muito. As pessoas têm a responsabilidade de fazer as coisas. Uma vez que faz isso, que motiva, é o combustível para o cara ficar lá. Entendeu? Por isso que eu digo que a parte financeira só não é suficiente. Porque senão, amanhã, o outro cara dá 200, 300 reais a mais, ele sai fora. Outra coisa, logicamente, tudo isso é muito lindo, bonitinho e tal. Mas se a gente não tiver resultado, nada disso acontece. Mas é como eu te falei, se a gente consegue manter o cara bem, reconhecimento, tudo isso, o resultado é uma situação extremamente possível, extremamente atingível. Porque, no final das contas, quem é responsável pelo resultado são vocês, somos nós aqui. Né? Então, isso, para mim, é fundamental. Eu manter essa pessoa motivado é fundamental para a gente chegar no resultado. Sem isso, não adianta, porque, logicamente, a pizzinha do final do mês, alguém tem que pagar. A viúva que paga, né? A empresa que paga. Então, efetivamente, isso, para acontecer, nós precisamos ter o resultado. Então, no final das contas,
isso é digamos assim, o que vai fazer com que perpetue essa situação. Tá bem? Então, eu acho que, simplificando o seguinte, para mim, liderança, ser um líder, é manter um ambiente extremamente agradável, manter esse pessoal motivado, sem necessariamente muitas regras, engessamento, não tão pouco dá certo. E uma coisa que a gente estava conversando, porque quando a gente está na parte privada, vocês que são da parte do governo, tem aquela coisa que, aí, vocês é que são os burocratas, né? Usar o serviço do Estado é uma burocracia, é um negócio absurdo, porque demora muito tempo. Tá? É que, agora, do lado da parte... Porque, quando você trabalha pelo Estado, você tem nós, né, como contribuintes, como sendo as pessoas que estão ali. Então, logicamente, para qualquer dinheiro que vai se gastar, você tem que saber o que é, para que foi, o que acontece. E no mundo privado, é a mesma história. As empresas têm dono, que são os acionistas, que compram isso. Né? E eles também querem saber. Eu estava dando um exemplo, um dia eu quis baixar o preço do medicamento, assim, uns 40 centavos. Me tardou 5 meses. Vocês que estão no Estado falam, pô, mas também é assim? É burocrato, é lento. O negócio é o quê? Tem que ter alguém para mudar a atitude. Isso também, nessa empresa pequena que eu trabalho, hoje o representante que está lá, ele tem a liberdade de sugerir e de dizer o que ele quer. Né? Então, isso é fundamental. Para mim, tanto na parte privada como na parte governamental, existem essas histórias. Né? Então, muitas das vezes vocês estão aí, pensam que lá na privada se paga muito bem, maravilhoso e tal, e que é muito rápido. Não é assim. Tenha certeza que não é. A coisa não funciona dessa forma. Tá bem? Vamos lá. E, para mim, já estou aqui quase terminando, seguir o seu sonho. Né? Porque é fundamental você sempre sonhar. É uma coisa... Eu, por exemplo, o meu sonho hoje é trabalhar de bermuda. Então, eu já estou querendo comprar uma coisa perto da praia, esse negócio todo. Então, eu tenho esse objetivo. Né? Quando eu comecei como médico, queria entrar na indústria farmacêutica, fazer carreira internacional, eu estou conseguindo isso. Agora, o meu grande sonho é eu ter a oportunidade de trabalhar de bermuda. Então, eu diria para vocês o seguinte, sonhem, é fundamental. Isso nutre a alma. Você sonhar, você ir buscar os seus objetivos, você entender efetivamente o que você quer, e não deixa apagar essa chama, não. Entendeu? Porque quando apaga isso, aí fica muito, muito difícil. Entendeu? E para terminar, aquela coisa, eles têm que ser felizes, e outra coisa, tenha que ter amor. Talvez tenha, eu queria encontrar outro slide, amor, eu digo assim, tem que ter tesão, tem que ter tesão. Vocês têm que gostar do que faz, tem que acordar cedo, fazer esse negócio todo. Vocês têm que ter amor. Gestão tem que haver com amor, tem que ver com tesão. E você efetivamente fazer o que você gosta. Isso daqui, é assim que a gente fala inovação. Se você não tiver isso, não inova. E muita gente pensa em inovação com tecnologia. E nada, inovação é atitude. Entendeu? É atitude. Eu me lembro outro caso da Nathalie. Quando a gente dava verba promocional, então a gente dava para um determinado representante tudo. Então o que eles fazem? Leva os médicos no restaurante, aí fala, meu produto é muito menor que o outro, fantástico. O que a Nathalie fez? Eu encontrei com o médico, quando eu estava andando na Guatemala, e o médico falou, porra, cara, que maravilha. Aí eu falei, não, a Nathalie levou. Eu falei, o que a Nathalie fez? Né? Ela levou a gente para um spa, que tratando a unha, cabelo. Ela foi buscar o quê? Coração. E saiu da mesmice que todos os outros fazem. Numa churrascaria, pizzaria, todas essas ias que tem, leva. Choperia, vai lá, leva o médico, bate papo. Ela foi num spa. E esses médicos, nesse dia, eu tenho certeza que vão se lembrar efetivamente do momento, porque saiu, pensou fora da caixa.
Entendeu? Então, a minha última mensagem é isso, pessoal. Sabe, eu espero que vocês aí tenham gostado. Que vocês, a minha mensagem é essa, cara. Tenham tesão. Tenham amor. É dessa forma que efetivamente a gente vai construir empresas, nós vamos construir um Brasil melhor, se efetivamente a gente vai, fujam das regras, não pensem exclusivamente na caixinha. Nós vamos construir um grande país, nós vamos construir um grande estado, nós vamos construir o que seja uma grande família na sua casa, mas com isso, com muita paixão. É fundamental. Sem isso, nada acontece. Tá legal? Muito obrigado, viu?